E se eu te dissesse que apenas 1% da sua renda pode transformar completamente sua situação financeira? Você acreditaria? A maioria das pessoas pensa que precisa ganhar muito dinheiro para investir. Mas essa mentalidade está impedindo seu progresso. E o pior, essa crença pode te manter preso a uma vida inteira de dificuldades financeiras. Segundo um estudo da CNBC, 74% dos brasileiros vivem de salário em salário, independentemente do quanto ganham. Isso prova que a questão não é o salário em si, mas sim a forma como o dinheiro é gerenciado. E é aí que entra a regra do 1%, um conceito simples, mas extremamente poderoso, que pode transformar sua vida financeira sem exigir mudanças drásticas no seu estilo de vida. Como disse Warren Buffett, não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar. Pequenos ajustes na sua rotina podem fazer uma diferença enorme ao longo dos anos. Hoje, eu vou te apresentar a regra do 1%. Essa estratégia simples é capaz de mudar sua relação com o dinheiro e, ao longo do tempo, construir um verdadeiro patrimônio. Mesmo que você tenha um salário baixo ou uma renda irregular. A mentalidade errada sobre o dinheiro. Muitas pessoas dizem que não conseguem investir porque não sobra dinheiro no final do mês. Mas vamos concordar, gastamos mais do que precisamos. Compramos vários objetos ou itens que, no fim, não trazem nenhum benefício real para a nossa vida. E no final de tudo, as contas chegam mais uma vez. E você não tem dinheiro porque gastou demais ao longo do mês. Aqui entra um fator crucial. De tanto lutar para pagar contas, começamos a acreditar que dinheiro é um problema, pois nunca parece ser o suficiente. Esses pensamentos se agravam quando olhamos para o lado social e familiar. Quantas vezes você já não ouviu frases como: trabalho tanto e ganho pouco? Ou, eu que me mato de trabalhar e ele que fica com o dinheiro todo. Essa mentalidade é mais comum do que parece. Culpamos tudo e todos por não termos dinheiro, mas raramente olhamos para as nossas próprias ações. Exemplo prático: Lúcia e Carlos. Vamos imaginar duas pessoas, Lúcia e Carlos. Ambos trabalham no mesmo emprego. Lúcia vive sob pressão financeira. Reclama que não tem dinheiro para nada. Culpa o governo, a inflação, o patrão, a sorte. Mas não observa suas próprias ações. Sai todo fim de semana, faz vários pedidos de entrega e compra por impulso. Já Carlos acredita que sempre há uma solução. É um otimista. Evita pedir comida fora e foge do cartão de crédito. Com isso, consegue economizar R$ 300 por mês. R$ 200 ele investe em um curso técnico, buscando melhorar sua qualificação profissional. E os outros R$ 100 ele aplica no Tesouro Direto, pensando no futuro. Enquanto Lúcia reclama, Carlos age. E essa é a maior diferença entre quem prospera financeiramente e quem apenas reclama e continua parado. Como funciona a regra do 1%? A regra do 1% é simples. Você separa apenas 1% da sua renda para investir todo mês. Sim, parece pouco. Mas é justamente isso que torna a estratégia tão poderosa. A ideia é eliminar a resistência psicológica que impede as pessoas de começarem a investir. 1% é um valor pequeno bastante para qualquer pessoa começar. Se você ganha R$ 2.000 por mês, estamos falando de R$ 20. Com isso, você já pode investir em um fundo imobiliário como o MXRF11, ou no Tesouro Direto, ou em um CDB acessível. Se sua renda for de R$ 3.000, 1% representa R$ 30. Pode parecer insignificante, mas com consistência, esse valor cresce exponencialmente. A maior função da regra é criar o hábito. O verdadeiro desafio para a maioria das pessoas não é a falta de dinheiro. É a falta de disciplina. Quando você treina seu cérebro a separar uma pequena quantia todo mês, esse comportamento se fortalece. E com o tempo, investir mais dinheiro se torna natural. Esse método se beneficia de um efeito psicológico chamado progressão. Quando você vê o dinheiro crescer, a motivação aumenta. Muitas pessoas começam com 1% e logo percebem que conseguem investir 5%, 10%, até mais. Lembre-se, uma maratona começa com o primeiro passo. Talvez seja esse passo que esteja faltando nos seus investimentos. Pare de esperar o momento certo. Quantas vezes você já disse que ia começar algo semana que vem? Entrar na academia, fazer caminhada,
Começar a guardar dinheiro. E aí sempre surge um imprevisto. O carro quebra. A esposa adoece. O filho precisa de um tênis novo. Sempre haverá algo para consumir seu dinheiro. Não espere o imprevisto bater à porta. Prepare-se para ele. Crie uma reserva de emergência. Separe uma parte do seu dinheiro especificamente para essas situações inesperadas. Pense comigo. Se você perdesse o emprego hoje, por quanto tempo conseguiria se manter? A verdade é que a maioria das pessoas vive no limite, contando com o próximo salário. E qualquer imprevisto vira uma crise financeira. Warren Buffett já dizia: priorize economizar antes de gastar. Criar uma reserva de emergência não é sobre guardar dinheiro à toa. É sobre ter paz de espírito. Quando um problema aparece, você resolve. Sem desespero. Sem precisar se endividar. Pedro e Daniel, 2 caminhos financeiros. Imagine Pedro e Daniel. Ambos ganham o mesmo salário. Pedro gasta tudo que ganha e vive no aperto. Um dia, o carro quebra. Sem dinheiro, ele recorre ao cartão de crédito. E a dívida cresce, mês após mês. Já Daniel reserva 10% do salário todo mês. Quando o carro quebra, ele paga à vista. Sem dor de cabeça. A diferença entre os dois não é quanto ganham, mas como administram o que têm. Diversifique sua renda. Isso não é mais uma escolha, é necessidade. No Brasil, milhões de pessoas vivem exclusivamente do salário mínimo. E ele mal cobre o básico: aluguel, luz, mercado, transporte. Como disse Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Segurança no emprego não existe mais. Confiar apenas no salário é um risco que você não pode mais correr. A internet abriu o mundo. Hoje você pode vender, criar, ensinar, empreender ou investir com pouco dinheiro. Quem prospera não espera. Como aplicar a regra do 1% no dia a dia? Saber que a regra funciona é ótimo. Mas como colocá-la em prática? 1. Escolha um bom investimento. Se estiver começando, opte por algo simples e seguro, como Tesouro Selic, ou renda fixa. 2. Ajuste o valor com o tempo. Comece com 1%. Depois vá para 2%, 3%, 5%. Transforme o hábito em um estilo de vida. 3. Substitua pequenos gastos. Gasta R$ 5 por dia em café ou lanche de padaria. Corte isso 2 ou 3 vezes por semana e invista esse valor. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. E nunca se esqueça, o que parece pouco hoje, com tempo e disciplina, pode ser a chave da sua liberdade financeira. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que você deseja crescer juntos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Agora vou indicar mais um vídeo que você não pode perder.